cidade do futuro que eu gostaria de colocar aqui seria uma cidade em que a velocidade realmente caísse para 4, 5 km por hora, que é a velocidade que o homem caminha, ou 20 km por hora, 18, que é a velocidade que um ciclista pedala. Bem, os objetivos de um sistema de pedágio, assim, de uma maneira geral, é reduzir o tráfego motorizado e congestionamento, mas tem outros, vamos dizer, subprodutos desse objetivo principal, que é a redução da poluição ambiental, melhoria da qualidade do ar, geração de receitas para investimento em transporte público, incentivar as outras modalidades de transporte urbano e criar um ambiente urbano mais agradável e saudável. Então, é como você redistribui uma capacidade de via que não pode mais aumentar, que é limitada pelo espaço, e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e até a redução de acidentes. O sistema de Londres já foi um sistema mais ambicioso, que queria realmente reduzir congestionamentos na área central, na área que ia ser pedagiada entre 20% a 30%. Ela queria reduzir o volume de tráfego entre 10% a 15% no centro, e ele queria gerar recursos para investimentos e melhoria no sistema de transporte público, mas incluindo aí também bicicleta. Houve uma redução de 60 mil viagens por dia para o centro. Nessa área pedagiada também houve uma redução relativa do número de acidentes, que era maior do que no resto da cidade, ou seja, teve um efeito bem positivo. Agora, apesar do sucesso do esquema em reduzir tráfego, o esquema só conseguiu arrecadar, no seu primeiro ano de operação, 18 milhões de libras, ou menos de 10% das 200 milhões de libras que ele esperava arrecadar. Eu achava que era um sistema elitista, porque o cara que pudesse pagar, pagaria quanto fosse para dirigir o carro dele. E eu tinha como imagem a questão do sistema de São Paulo, que eu achava mais democrático, ou seja, toda a população teria que pagar a sua cota, ou seja, não dirigir para o centro da cidade pelo menos uma vez por semana. Não vou nem entrar na questão de comprar o segundo carro, o terceiro ou quarto, mas, em princípio, você diria que, se você aplica um sistema como o de São Paulo, você teria uma redução da noite para o dia de 20%. Agora, depois que ele foi implementado, 70% dos cidadãos, porque não dava para você não perceber a diferença na questão do tráfego da cidade, eles consideraram que o pedágio foi eficaz em reduzir o volume de tráfego na cidade. Você via áreas em que você não podia passar ou que não tinha estacionamento, tudo livre. Então, você poderia realmente, se tivesse o dinheiro para pagar ou o desejo de pagar, você ia para você usava o carro e você tinha onde parar. Agora eu vou falar do que eu tenho mais paixão, que é promoção de bicicletas. Então, eu vou tocar aqui em 2 programas, que um é o programa de bicicleta de aluguel, que está em operação desde julho do ano passado. Essa Cycle Super Highways, que é uma visão de você ter, quase como uma aranha, 12 ciclofaixas ligando o centro de Londres à periferia. Eu sou ciclista, eu pedalava tipo 36, 37 quilômetros para ir para o trabalho todo dia, mas eu botava short de lycra, capacete, luva, como se eu fosse me degladiar. E eu tive vários acidentes, atropelei várias pessoas, fui atropelar. A primeira vez que atropelei uma pessoa, eu entrei com a bicicleta no meio da perna do cara. Eu falei, ele vai me matar. Mas ele pediu desculpas, porque foi culpa dele dessa vez. Mas outras vezes foi minha culpa. Mas, enfim, eu falei isso porque o sistema de bicicleta de aluguel tem um debate sobre questão de segurança. Se você obriga o cara a usar capacete e se degladiar com pedestre, com tráfego motorizado, ou se você tem uma visão de que não é isso, que é uma coisa que você, entendeu, não vai morrer, não vai matar, não vai se acidentar. E o sistema de aluguel de bicicletas em Londres, ele permite isso por vários motivos. Primeiro, que a bicicleta é super pesada, então você não consegue pedalar muito rápido. E o que é super bonito em Londres é que você vê mulheres pedalando vestidas de vestido, elegantemente vestidas, não precisa estar de lycra, etc. E tal. Você vê homens de terno pedalando, porque, na verdade, a coisa toda também para desafogar
o metrô da cidade. Então, se você vai para uma reunião no centro de Londres, você vai com a bicicleta e você vai vestido de terno, bonitinho, chega lá, não sua, etc. e tal. Então, assim, tá fazendo assim um maior sucesso. Tanto a bicicleta de Paris como a de Londres, a lógica foi: não faz sentido você botar um sistema desse e as pessoas não usarem porque é caro. Então, os primeiros 30 minutos são gratuitos e também isso também não foi assim tirado do nada, porque as distâncias que as pessoas viajam, você cobre essa distância em 30 minutos. Eu nunca paguei para usar, porque eu nunca andei mais que 30 minutos. E aí a taxa vai aumentando de uma maneira para desincentivar o cara a pegar uma bicicleta e ficar com ela o dia inteiro, porque essa não é a ideia. A ideia é de que a bicicleta seja usada por maior número de pessoas possíveis. O Clube do Carro é um sistema de aluguel de carros, mas que você também se associa e você tem acesso a uma rede de automóveis e você pode usar esse carro até por 1 hora. Faz o cara pensar o quanto custa ter um carro, quanto custa usar esse carro para ir na padaria, comprar o leite ou comprar o jornal. Então, você não faz mais isso, porque pesa no teu bolso, porque você paga pelo período de tempo que você usa o carro, pela quilometragem que você percorre. Então, quando você se associa ao Clube do Carro, você repensa todas as viagens que você faz e você só vai fazer as viagens que são extremamente necessárias. Esse sistema é bem estabelecido na Suíça, ele chama Mobility. O mapa da Suíça é todo cheio de pontinhos vermelhos, onde você tem esse sistema, mas é um sistema integrado ao sistema de transporte público, de aluguel de bicicleta. Então, já está assim, numa fase bem evoluída. Os exemplos de Londres mostraram que essas medidas inclui desde a restrição, que seja de tráfego via o pagamento do pedágio, a medidas de incentivo, como o uso das bicicletas de aluguel e o Clube do Carro. Eu acho que não existe receita do bolo, eu acho que cada cidade vai ter que descobrir o que é melhor para ela, mas eu acho importante você saber o que outras cidades fizeram, onde houve os acertos, onde houveram os erros. As perguntas que sempre se faz é se o investimento que você faz vai ter o retorno. Então, em inglês, a gente chama "Is it good value for money?" E eu acho que a realidade brasileira deve pensar medidas que promovam a mobilidade urbana e que aliviem as desigualdades sociais na provisão desses serviços públicos, principalmente os transportes. E eu acho que, acima de tudo, a prioridade do automóvel deve ser repensada. E eu acho que a integração modal é a chave na promoção da mobilidade urbana e acessibilidade. Eu acho que é isso. Muito obrigado.